Olá, né? Passamos aí alguns dias pós-Páscoa, né? Que a última conversinha nossa foi no dia 12 de abril, né? Aquele tão esperado momento de Páscoa que eu tinha criado esperança de reavaliação do mundo e de todo mundo concluir esse vai para casa descansar, né, que eu acho que a gente está vivendo, né? Eu conversei isso com algumas pessoas e gostaria de conversar isso com vocês também, né? Na minha visão de que tudo tem um governo maior e esse governo, grande governante, ele trabalha com a soma de todos os eus, que é Deus, né? Então cada eu compõe na sua unidade uma porção de uma unidade maior, né? Que é a soma de todos os eus. Envolvido nisso estão todas as criaturas do Criador, os animais, os minerais, os vegetais, eles também fazem parte desse Deus maior. Né? E considerando, né, ou brincando de humanizar um pouquinho, né, esse Deus aqui no nosso nível humano, ele botou a gente para pensar, né? Quando a gente tem filho pequeno, né? Eu que tenho 2 filhas e tenho meu neto, né? A gente tem esse hábito, é comum, né? Pais e mães fazerem isso quando a criança faz alguma coisa que não é a mais correta, quando ela age de uma maneira que precisa ser disciplinada, quando ela tem uma atitude que precisa ser revista, né? A gente coloca, vai lá sentar na cadeirinha do pensamento, senta lá e dependendo da idade da criança, ela fica lá 2 minutos, 3 minutos, se é uma criança muito pequena, porque é insuportável para o pai deixar ela muito tempo. Porque o pai não aguenta também, meu filhinho, e pronto, a gente perdoa rápido travessura de criança. E se é uma criança maior, o tempo pode ser 10 minutos, 1 hora, um dia sem ir no clube, ou sei lá, um período sem usar o computador, né? Mas a gente tem esse hábito como uma forma de fazer o indivíduo parar, né? Para pensar no que ele fez. E eu brinco que Deus fez isso conosco. Ele botou todo mundo dentro de casa para rever atitudes e comportamentos, para rever pensamentos. Vai todo mundo para casa para sentar na cadeira do pensamento e refletir um pouco. Né? É uma imagem simples que eu gosto, que eu acho que cabe na casa de todo mundo que tem filhos, né? E também daqueles que vivem e convivem com crianças ou com pessoas, né? Que quando tem qualquer deslize, tem que parar para pensar, para rever uma nova atitude. E esse tempo de revisão, ele está sendo postergado, né? E como a Páscoa, né, a Quaresma, dentro dessa quarentena, é um momento também considerado por todos os cristãos um momento de interiorização, de recolhimento, de reflexão, que se conclui, né, para os judeus, né, como a gente falou no último encontro, é a passagem, a libertação dos escravos, né, da escravidão, a libertação da escravidão que os israelenses viviam, né, no Egito para irem em direção à Terra Prometida. Né? Para os católicos é um momento onde a gente entendeu que a eternidade da vida com a ressurreição, né? O ressurgimento de Cristo, mostrando a eternidade da vida, né? A continuidade da vida eterna, podemos falar assim também. E aí, esse foi um período que eu usei, né? Pós-Páscoa, hoje é dia 18, né? Dentro da vibração do coração, né? Quando a gente fala em centros de forças, lembra que a gente falou que é de 7 em 7 anos, a gente vai evoluindo os centros de força de forma repetida. Então, com 4 anos a gente começou a sentir, por isso sendo o ano 4, um ano de sentir, por isso a gente brincou com o portal 4 do 4 do 4 e fez oração às 4 horas, né? Com 11 anos, 4 mais 7, 11, a gente já consegue ver o efeito do nosso sentir a partir do que nós fizemos para fora e do que aquilo se refletiu dentro de nós.
E a gente começa a refazer a nossa forma de expressão, revendo as nossas construções de atitudes para não trazer sofrimento no externo, porque naturalmente esse sofrimento retorna para nós. 11, 7, 18. Então, com 18 anos, a gente vai identificando melhor quais as atitudes que levam o nosso sentir a ficar mais doloroso ou mais amoroso, o que pode nos trazer um refluxo, né? Do bem, do bem-estar e da harmonia, e o que pode trazer para nós um refluxo de dor, de susto, de arrependimento, de sensação de que preciso corrigir algo. Então hoje foi o dia em que eu passei esses 6 dias, considerando que o sexto centro, né, é o chakra que nos ajuda a perceber um pouco mais sobre o que imprimimos fora e o que trazemos de fora para dentro. O que transbordou de mim através da minha atitude de sentir e o que retornou para mim para que haja uma reflexão, uma renovação, uma mudança interna. E aí hoje eu escolhi, depois dessa minha reflexão de 6 dias, falar sobre o que eu consegui fazer de passagem. E perguntar a vocês, quem conseguiu brincar? Quem fez esse dever de casa? Quem observou? Né? Você passou de onde para onde? No mínimo, a gente passa diariamente do quarto para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro para a sala. Quem tem uma casa maior? Quem mora num estúdio, né, que é menorzinho, assim mesmo ele passa de um ambiente para o outro ambiente, mesmo que seja um grande ambiente. Tem as divisões que definem quarto, sala, né, o banheiro e a cozinha. Então, mesmo que seja um cômodo só, a gente passa de um ambiente para o outro através da experiência cotidiana. Eu tô brincando com isso porque assim não tem quem diga, não fiz nenhuma passagem. Todo mundo fez alguma passagem, né? Algumas passagens eu brinco que são assim, você levantou da cama e passou atropelando seu chinelo. Isso chamou a sua atenção por algum motivo. Ou você machucou o pé, ou você jogou o chinelo para baixo da cama e vai ter que se abaixar para poder pegar o chinelo. Eu costumo brincar que é a oportunidade da gente pedir para ser mais simples, mais humilde. Se curva frente à sua necessidade de prestar atenção no chinelo que fica próximo à sua cama. Eu tô brincando com isso porque assim, qualquer um, em qualquer momento da sua trajetória de vida, pode buscar conhecer os sentimentos que está vivendo. Não precisa de grandes eventos. Qualquer evento é um evento de importância para o eu sou quando a gente está olhando para ele, né? E eu brinquei muito com algumas coisas delicadas que eu vi sobre mim, mas eu escolhi para falar com vocês hoje, para a gente conversar sobre o poder da palavra. Eu uso várias referências no desenvolvimento do meu trabalho pessoal, do meu trabalho espiritual, né? Aliás, eu não sei como vocês dividem isso, né? Normalmente, o nosso trabalho espiritual é associado à religião, né? A gente pensa que espiritualizar precisa da religião. A religião é um grande auxílio, a catequese, as doutrinas que cada um desenvolve, as filosofias que cada religião implica e usa como referência, elas são um caminho fundamental para que a gente, encontrando eu, possa se espiritualizar. Mas eu costumo dizer que o indivíduo espiritualizado é aquele que trata bem a tudo e a todos. É aquele que reconhece Deus em toda a criação. Isso aqui, para mim, significa o indivíduo espiritualizado, né? É a forma de desenvolver Deus dentro, né? mais profunda. Porque a religião é um degrau e a espiritualização é um degrau um pouco mais acima, né? Porque seria vendo Deus em tudo, encontrar Deus em si. Às vezes é mais fácil a gente ver Deus fora, nas coisas boas, do que ver Deus dentro, em tudo que existe em nós, né? Muitas vezes é difícil ver Deus na dor,
mas ele está lá, né? Esse é o primeiro mandamento de Moisés. Deus está sobre tudo e todos, né? Então, o que eu estou falando aqui é um conjunto de palavras que eu utilizo para ordenar o meu pensamento. E como essas palavras podem influenciar na forma como eu me expresso no mundo. Se essas palavras têm uma conotação, têm um esforço de estarem ordenadas por um pensamento bom, por um pensamento de evolução, por um desejo de transmitir, transbordar Deus de mim, ela vai ter um efeito sobre a realidade que eu construo e sobre as pessoas que caminham ao meu lado. Agora, se essas palavras são frutos de um pensamento dolorido, de um pensamento que está em sofrimento, de um pensamento que está se sentindo, né, com conteúdos do sentir, da injustiça ou do ruim, porque ainda não consegue ver que esse ruim é uma oportunidade de Deus para algo melhor, a realidade que eu vou criando dentro de mim transborda de mim como uma forma dolorosa para a minha realidade. Né? A realidade que eu vou desenvolvendo vai ser fruto disso, é o nosso pensamento. Né? Eu costumo dizer que o que mais pesa no indivíduo é o seu pensamento. Porque se esse pensamento ele não é dominado, se a gente não doma o pensamento, ele vai como um cavalo solto no pasto construindo as coisas mais difíceis para nós. Mas se esse pensamento ele vai sendo dotado de esperança, de vontade de viver, por pior que as coisas estejam acontecendo, ele vai galopando dentro de uma ordenação, dentro de uma... se a gente vai... Como é que fala a palavra? Domar, depois a gente... Domesticar. Não, domesticar é o terceiro momento. O segundo momento não é do condicionamento. Oh, meu Jesus, eu domo, depois eu vou dando recursos para aquele indivíduo e entrando num estado mais calmo de estar. O primeiro momento é domar, o segundo é... Gente, me esqueci, a Fernandinha também esqueceu. Porque o terceiro momento é que é domesticar. Né? Então a gente precisa domar as palavras e depois buscar recursos, que é para... Ai, meu Deus, veio. Pausa para aquilo lembrar. que o Denis faz, né? Esqueci o nome. É o que a gente faz com os animais. Ai, Nanda, me lembra. Ai, meu Deus. Que coisa, a palavra faltou. Adestrar. Adestrar, isso! Olha como uma palavra, acho que Joshua deixou a gente com essa lacuna, de propósito, ou com um propósito, né? Pra gente comemorar. Algumas palavras, quando a gente quer lembrar que estão fugindo na memória, quando elas vêm, a gente comemora. Então, as palavras têm um grau de importância imenso. E no primeiro momento a gente doma as palavras, né? Porque aquelas palavras às vezes saem todas atrapalhadas, não tem início, meio e fim, a gente vai falando quando a gente é muito criança e fala e gesticula e faz uma porção de coisa ao mesmo tempo que os adultos normalmente riem. Aí depois a gente vai adestrando as palavras, que é colocando alguns limites, né? Dando um lugar, porque já parou, ele já está domado, agora vamos buscar conhecimento. Né? Porque a gente não deve dizer nós fomos, a gente sendo, nós semos, né? A gente vem com o adulto ainda orientando a nossa organização para que o pensamento tenha uma lógica possível de ser compreendida e entendida pelo interlocutor que está conosco. Esse momento a gente pode brincar que é o momento de adestrar as palavras. Né, que é usar o português na forma correta, que é usar a forma coerente dos verbos, que é usar a sintaxe, que a gente vai aprendendo ao longo do tempo, de forma a que aquela expressão, aquela frase possa ser reconhecida como real.
né? Isso faz a diferença na nossa construção do pensamento. E depois a gente vai domesticando esse pensamento. Já está adestrado, eu vou trazendo ele para o doméstico, que é para um lugar confortável no meu interno, aonde aquilo que vai sendo organizado, ordenado, possa me trazer um conforto para o interno. Depois que está domesticado, eu já posso falar no ambiente, né? E é fácil de perceber, algumas pessoas que chegam, às vezes, o jovem, e isso é normal no jovem, tá? Nenhuma crítica eu quero fazer aqui. Eu só quero observar o critério que muitas vezes o jovem escolhe para poder ser ouvido. Aí ele responde, isso é mesmo, muito bacana, é top. A resposta, foi legal isso, top. Você gostou desse? É top. Quer dizer, ele resumiu aquela expressão numa palavra só. Mas se ele ainda não está bem adestrado, às vezes ele entra no momento, vamos dizer, de uma refeição ou de um encontro, onde há uma certa harmonia pairando, aí ele vem e fala uma porção de palavrões. O palavrão, se ele não é usado de uma forma divertida entre os próprios jovens, ele chega no momento onde há harmonia, ele desarmoniza o ambiente. O palavrão quebra aquela reflexão, aquele ambiente doméstico, se ele chega completamente fora de hora. Tô dando exemplos do cotidiano, né, pra gente ir lembrando que às vezes o jovem fica bravo, não, qual é, meu chapa? É isso, velho, velho. Isso é uma linguagem, né, coloquial, que muitas vezes é difícil de ordenar o pensamento, né, porque você fica, o que tá chamando de velho? Né? Eles falam muitas vezes palavras que não estão adestradas, vamos dizer assim, num conjunto doméstico que traga a harmonia. Mas faz parte daquele grupo, faz parte daquela idade, faz parte daquela forma de comunicação que existe naquele pedacinho da sociedade. Então, quando eu estou falando de palavra domesticada, eu estou me trazendo isso, esse envolvimento, para que a gente também não deixe ou não tire a liberdade da expressão, da palavra do mais jovem, mas para que a gente alerte que nem todos os ambientes ficam adequados com determinado tipo de palavra. Essa é uma hora que a gente bota para pensar, né? Olha, vê o efeito que as suas palavras trouxe, vê essa forma, esse palavrão, esse arroto que alguns jovens fazem, né? E cantam arrotando e praticam uma porção de coisas, né? O efeito que isso faz no ambiente doméstico muitas vezes desorienta toda a harmonia do ambiente, né? Então é a hora em que a gente entra com a educação, né? Que aí já tem um duo, né? Uma ação de ter um duo, tem o eu, o meu yin e o meu yang, o meu sensível e o meu lógico, tem o meu eu e o outro, e tem o eu e nós. Esse é o momento da gente educar e mostrar para aquele que está usando a palavra de forma inadequada o efeito danoso que aquilo pode refluir, retornar na direção dele. E tem um momento da palavra que o indivíduo já se educou, já compreendeu todo esse processo e a importância da troca na nossa vida, já viu que quando essa coisa sai e transborda de forma muito ou animalizada, precisando domar, ou sem um adestramento que seja ordenador do desejo do outro, até de ver a gente, de olhar pra gente, de participar daquela conversa, ele consegue perceber a importância desse movimento e aí chega a etapa mais importante, que é a etapa da doutrinação, que é o momento da gente ir buscar Deus e a espiritualização. Então, as nossas atitudes passam, na minha visão, pelo mesmo caminho. Mas hoje eu escolhi a palavra. Uma palavra que não é bem domada, ela é extremamente agressiva, que não tem recursos de português adequado, que não foi... esqueci de novo a palavra. Burilada? Não. Domada, que não foi adestrada, que não recebeu recursos do adestramento,
né, adequado, ela também não traz um movimento muito bom. Precisa ter o domar, o adestrar, o domesticar, o educar, para depois doutrinar e chegar a Deus na espiritualização. E eu fiquei observando muito em mim e nas coisas que eu tenho ouvido, né? O quanto talvez esse caminho possa ajudar, e desejei falar para vocês. E eu observo hoje que algumas coisas que eu falo ainda está em processo. A gente chamaria a palavra adequada para isso, a Nandinha que trouxe, né? Seria o burilamento. Né? A gente começa com um tanto de palavras, depois a gente vai ampliando, o nosso vocabulário vai ampliando e vai burilando. E uma das coisas que eu pensei nesse período, né, nesses 6 dias, foi a importância da simplicidade nesse conjunto de formação. Porque às vezes algumas coisas nos chegam de forma tão burilada, tão desenvolvida, que nem todas as pessoas conseguem entender. Né? E presta atenção, a minha mãe era uma referência disso. Em algumas coisas ela dizia, Miriam, isso é uma linguagem muito rebuscada, eu não entendo muito bem, isso para a sua área de medicina, ou para a sua área de ciência, ou isso é para a área da psicologia, ou isso é para a área do direito. Então nós temos, né, dependendo da formação que cada um desenvolveu profissional, nós temos conteúdos que são que localizam o indivíduo em determinado grupo, né? O grupo religioso, se for da Igreja Católica, tem uma forma de expressar as palavras. Se for budista, tem outra forma. Se for messiânico, se for kardecista, né? Então, muitas vezes a gente confunde o espiritismo com o espiritualismo. Todos esses movimentos são espiritualistas. Espiritismo é associado a Kardec. Então são palavras que localizam, que norteiam o indivíduo no processo que ele está desenvolvendo. Né? E aí eu pensei que eu vou trabalhar um pouco com vocês, com esse conteúdo de palavra. Né? Eu já tenho quantas palavras aí de tempo, filha? 22 minutos. 22 minutos. Então eu vou fazer assim. Né? Hoje a gente deu o pontapé inicial para que cada um, se vocês quiserem participar desse conjunto de conversa, né, possa começar a perceber, reflete como você está usando as suas palavras, qual é a etapa em que você se encontra em cada grupo que você frequenta. Se você é respeitoso nas suas palavras dentro do ambiente do grupo religioso, ou do grupo familiar, ou do grupo de trabalho, ou se você quer usar a mesma palavra em todos os ambientes. Jesus era um sábio nisso, ele era um mestre. Ele usava as palavras distintas quando ele conversava com os pescadores. Né? Ele usava, para falar de determinado assunto, ele usava a manjubinha, a rede, ele usava recursos que dessem àquele grupo o entendimento do que ele queria falar. Né? Se ele ia falar com os doutos da lei, ele usava os recursos que pudessem circular interesse naquele grupo. Se ele ia falar com os escribas, né? Ele usava uma outra linguagem, porque aqueles iam passar a mensagem de alguma forma. E eu pensei da gente desenvolver um pouco isso, mas praticar também não só a autoobservação, que isso tem que acontecer em primeiro lugar, mas depois a ordenação, aonde eu preciso me ordenar melhor, aonde o meu pensamento precisa ser domado para que eu me mantenha no humano Miriam, aonde eu tenho que buscar mais recursos para me adestrar, para me fortalecer na hora de trocar, aonde eu saio do doméstico, né? Eu já fiz muitas vezes isso, começar a falar de coisas de entendimento religioso e vejo que a família que não estava acompanhando aquilo, ou fica em silêncio, daqui a pouco estão conversando outras coisas. E se você não fica atento, você vai desqualificar o ouvinte, ao invés de qualificar a palavra que mantém a integridade, a harmonia, a união entre as pessoas que estão próximas de você.
que tipo de palavra que você está usando, com que grupo, e nesse processo simples de evolução, em que etapa a gente vai poder ir se melhorando, se burilando para manter uma harmonia com uma linguagem, mesmo tendo muito conhecimento, mesmo tendo uma linguagem bastante rebuscada, mas de forma que possa interagir, integrar, associar, porque isso também é igual a pulmão e coração, né? Eu não perdi o nosso foco inicial, que é o da Covid, né? Que é o da Covid-19, né? Que é o projeto da gente respirar-se, né? É através da inspiração transbordando o melhor de nós para fora e trazendo de fora na inspiração o melhor de Deus para dentro. Para isso precisamos considerar que tudo é Deus, porque se a gente não for inclusivo, começa a desqualificar o Deus do outro, aí já começa as maledicências, as críticas, né? Para a gente incluir na inspiração tudo, a gente tem que ter alguns recursos, e esse é um que eu considero importante. Olha, você pode não estar vendo o Deus dele pode estar quietinho, pode estar em banho-maria, pode estar latente, pode estar numa expressão maravilhosa, mas ele está lá, sempre, em todos os eus. Não existe uma só porção criada que não tenha a centelha do Criador. Então fica essa prática e eu me comprometo agora a gente conversar sobre as nossas palavras usando esse caminho como uma referência. Se vocês gostarem, aí vocês põem lá, né, que agora eu até quero dizer que muitas pessoas mandaram uma porção de coisa para mim, foi maravilhoso que agora eu iniciei aqui com o auxílio do meu neto e da Fernanda, eu adquiri um computador para mim, né, e comecei a desenvolver um entendimento dessa máquina, porque a minha palavra era, isso é difícil. Essa palavra eu mudei. Hoje eu digo, eu quero aprender o mais rápido possível esse instrumento que está conectando a humanidade inteira. Porque se não fosse ele hoje, a gente não abraçava os nossos queridos amigos através do contato visual que esse Skype, esses vídeos, essas lives estão nos oferecendo. Dessa forma a gente está conversando com todo mundo no mundo inteiro. Então se Deus trouxe, presta atenção, doma esse jeito antigo de ser e vai se domesticar buscando através do adestramento, que é meu neto que está trazendo, os recursos para que você possa fazer parte de forma harmoniosa com essa nova geração. Mas não vai dar tempo de responder para todo mundo, né? Então quem está assistindo que mandou alguma coisa, eu não consegui tempo, eu sou lenta ainda na hora de escrever, eu estou botando coraçõezinhos, estou botando lá o dedinho para cima, mas sintam-se abraçados. Eu estou agradecendo muito a todos que responderam, tá? Não botei resposta porque não consigo ainda, mas já vou conseguir fazer isso num tempo útil para todos, para que aquele que leu, eu mandei algumas mensagens assim para uma pessoa que era filho de uma pessoa de Belo Horizonte que há muito tempo eu não via. Aí eu aproveitei a mensagem para dizer, estou com dificuldade de responder para todo mundo, no desejo que todo mundo lesse aquilo. E esvaziasse o transbordamento de alegria que estava preenchendo meu tórax naquele momento por ver pessoas tanto tempo sem estar em contato comigo, mandando mensagens lindas para mim. Gratidão a todos vocês. E se vocês gostaram dessa ideia da gente fazer um trabalho sobre as palavras, aí vocês colocam lá, pode ser só o dedinho, se não quiser responder, não dá tempo, né? Só o dedinho para eu saber, vale a pena essa conversinha ter uma continuidade e a próxima a gente retoma desse lugar, né? Que vocês, quem não fez a passagem na observação na cadeirinha de descanso nessa Semana Santa, ainda há tempo, porque o tempo é agora. E eu gostaria de fechar esse encontro com essa palavra, agora. Só existe um momento que a gente possa alterar, e esse momento é o agora.
Nesse momento do agora, Deus está presente em tudo e pode criar o amanhã da melhor forma que o agora se desenvolver através de nós. O ontem já nos trouxe até aqui, então vamos deixar ele lá. E o amanhã a Deus pertence e nós ainda estamos na cadeirinha do pensador dentro de casa. Então vamos ter a certeza de que Deus está agindo. E que agora nós estamos indo na direção dele, desejando uma família humana melhor, uma família brasileira mais próxima e um ser espiritualizado mais divino. Uma boa noite a todos.